sou a Gabriela Yumi, sou repórter da Editoria de Turismo e eu tô aqui com a Adriana e com o Edio para falar sobre um pouquinho da organização TQP. Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Gabriele, boa noite, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, para a gente poder falar um pouquinho da nossa ONG aqui em Piraju. Agradeço a você, agradeço ao Luciano Maluli. Muito obrigada. Imagina. Só para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho da criação, né? Em que momento da história de Piraju e por que vocês decidiram começar a ONG? Na verdade, a ONG, ela iniciou em 2001, né? E os sócios fundadores tinham só meninos, né? Somente homens. E foi logo após a implantação de mais uma usina aqui em Piraju, né? Dentro dos territórios do município de Piraju. Tem 3 já instaladas, né? Trouxe um impacto muito forte para a cidade. Então, ela foi bem na época da construção, que ela entrou em funcionamento em 2002, foi quando já tinha 1 ano já a TIQP. Desde então, são várias pessoas que se modificam ali dentro do grupo para essa atuação em defesa do ambiente de Piraju, né? A TIQP, ela tem um braço ambiental e também cultural. É uma ONG apartidária, né, apolítica, totalmente voltada para defender a comunidade na sua integridade, inclusive dos patrimônios, né? E aí eu queria saber, puxando um pouquinho para a minha editoria, que é turismo, se teve se vocês acham que teve algum impacto a criação da TQP em 2001 e logo um ano depois a Piraju se tornar instância turística, né, o município. Na verdade, foi uma feliz coincidência o surgimento da TQP e o Piraju ter sido agraciado por título de instância turística. Não teve relação. É que tudo aconteceu mais ou menos junto ali, né? Essa última usina construída, ela entrou em funcionamento em 2002. A ONG foi criada em 2001 justamente para tentar barrar essa usina que acabou se concretizando, né? E, coincidentemente, na época, um deputado aqui de Avaré, que é aqui perto, ele conseguiu títulos de instância turística para Avaré, para a cidade de Paranapanema, que é aqui perto também, e para a cidade de Piraju. Foi um projeto dele na Assembleia de São Paulo, foi aprovado. Foi uma coincidência na época. É lógico que isso veio a calhar porque a ONG, que tinha um viés ambiental, e aí acabou com a categoria de instância turística para Piraju, a ONG acabou também focando nisso, quer dizer, a preservação ambiental como opção de ecoturismo, de turismo de aventura, de tudo que o turismo pode proporcionar ligado ao meio ambiente, né? Mas, na verdade, foi uma coincidência, não houve, assim, nada planejado nesse sentido, não. Foi uma sorte, vamos dizer assim. Atualmente, né, no cenário político de Piraju, tem essa resistência a continuar com o turismo e, consequentemente, o ecoturismo, né? E aí entra a TQP. Você tem essa resistência porque existem poderes que querem barrar, por exemplo, querem utilizar dos 7,5 km, né, e tirar isso que Piraju tem, que é uma grande beleza natural, né? Na verdade, é um grande diferencial nosso, né, porque nós temos hoje o turismo de represa e também o ecoturismo de corredeiras, né? Nós temos a Floresta Municipal das Corredeiras, que é um lugar lindíssimo. Quando você vier para cá, você vai amar conhecer. É um lugar, 48 hectares e de mata, né? Dentro desse 7,5 km, né? Remanescente de Mata Atlântica. Tem um trabalho magnífico do pessoal que fotografa e observa aves, né? Já tem mais de 360 aves catalogadas, né, aqui. Então, é um turismo também bem interessante e muito rendoso para a cidade nesse aspecto, né? Se acaso houver um barramento, esse último trecho, né, dos 920 quilômetros de extensão que tem o Rio Paranapanema, somente esses 7,5 km de corredeira, né?
se acontecer de barrar esse último trecho, essa floresta será totalmente desmatada, né? Essa unidade de conservação, ela será totalmente destruída, vai ficar embaixo d'água. E vamos perder todo o potencial turístico da estância, e também nós não podemos deixar de falar a respeito do grande patrimônio que representa o Salto do Piraju, que está ali no início das corredeiras, né? Esse Salto do Piraju, ele é a certidão de nascimento da cidade, né? É o local de nascimento de Piraju. Então, nós temos ali um valor histórico-cultural muito profundo, de identidade mesmo do nosso povo, né? Então, é um trecho riquíssimo para nós. Nós temos ali sítios arqueológicos cadastrados, né, pela USP mesmo. Então, nós temos um conjunto de patrimônios ligados ao Rio Paranapanema, que realmente, se isso acontecer, de ser destruído, né, vai ser uma grande perda para a nossa comunidade aqui. E a minha próxima pergunta era sobre isso, se a luta atual de vocês, da TQP, o que vocês, tipo assim, existe uma constante luta para não barrarem o rio, e tem outras vertentes que focam em outros projetos que possam ser o rio eventualmente? Foi pelo trabalho de um professor que se aposentou já da USP, que era o Departamento de Arqueologia da USP, que é o professor Dr. José Luiz de Moraes. Ele foi o cara que fez assim, o primeiro grande trabalho a respeito do Rio Paranapanema, que já faz tempo isso. E através de todo esse trabalho dele que ele conseguiu trazer esse braço da USP aqui na forma do museu arqueológico que a gente tem aqui, que tem um acervo rico lá, principalmente de tribos indígenas guaranis que habitavam aqui lá no século XVIII, XIX, né? Nós temos um trabalho voltado mesmo para essa parte, mas são muitas áreas de atuação que nós temos atualmente, né? Nós temos esse viés de rede social, né? De divulgação. Eu, particularmente, trabalho com educação ambiental, né? Com palestras, para levar para a nossa comunidade todo esse patrimônio, né? Para que as pessoas conheçam realmente esse patrimônio. Tem um trabalho forte voltado nessa questão de educação mesmo. Nós temos também o trabalho junto com o IFAM, né? E também com professores na área de geologia, né? O que mais, Ed? Tem a própria parte histórica do TQP descoberto, que é importante, né? Teve uma filósofa francesa, que ano foi isso, século XIX? Isso. Final do século XIX, teve um trabalho... teve uma filósofa francesa que fez um trabalho, ela chama Hélène Clastres, e ela fez um trabalho sobre os TQPs, que até deu o nome à organização. TQP, em Tupi-Guarani, significa caminho da entrada para a terra sem mal. É bonito a tradução, sabe? E isso significa assim, eram tribos guaranis que fugiam de perseguições de outras tribos do sul, mais ou menos da região do Chaco, lá do Paraguai, dessa região. Eles fugiam dessa região procurando outros locais onde eles pudessem assentar a aldeia e viver em paz. E aí, o Rio Paranapanema, ele passa aqui por Piraju, e logo depois ele chega aqui na divisa do estado do Paraná, e ele segue dividindo o estado de São Paulo e Paraná como divisa de fronteira até desaguar no Rio Paraná, lá em Mato Grosso, lá no final do estado. Então, toda a fronteira de São Paulo com o Paraná é feita pelo Rio Paranapanema. E esses índios, quando eles subiram o rio procurando lugares onde eles pudessem viver, eles descobriram alguns lugares de passagem que eles podiam atravessar, porque o Rio Paranapanema, antes dos barramentos, na sua origem, ele era um rio muito encachoeirado, extremamente difícil de navegar, muito pouco navegável. Ele era quase inteiro encachoeirado. O Teodoro Sampaio, um grande historiador e geógrafo, fez um trabalho imenso no século XIX. Ele desceu o rio de ponta a ponta,
mapeando o rio, tem um trabalho, um livro imenso que ele fez, e ele cita em vários trechos do livro a dificuldade que ele teve de descer o rio, porque a maior parte do rio não era navegável, os índios que o acompanhavam tinham que levar as canoas nas costas pela margem a maior parte do tempo, e punha na água em poucos trechos, porque a maior parte do tempo tinha cachoeira. E quando esses índios estavam subindo para cá, não havia usinas nem nada, o rio era no seu traçado original, no seu curso original. Então eles encontravam alguns lugares de passagem ao longo de toda essa extensão do rio, que eles pudessem atravessar e alcançar o Planalto, na região de Ponta Grossa, no Paraná. E esses lugares, essas passagens, eles chamavam de TQP, que era uma entrada para a Terra Sem Mal. Esses TQPs eram 7 ao todo, se não me engano, 6, eram 6 pontos. Rio Paraná. Desses 6 pontos, o único que ainda é observável, que ainda não foi alagado por represas, é esse aqui dentro de Piraju. Os outros todos, os outros 5 já estão submersos, já estão debaixo d'água. E essa filósofa francesa, ela fez um trabalho justamente em cima dos TQPs, e falando que o único TQP que ainda existe e pode ser observado é o TQP existente em Piraju, que é essa passagem que os índios utilizavam, né? Então, além dele ser a certidão de nascimento da cidade, ele também tem esse valor antropológico, né? Esse resgate de um lugar, de uma paragem, onde eles se reabasteciam e descansavam, se alimentavam, às vezes por 3 meses ou um pouco mais, para seguir viagem. E ali no ponto onde existe esse TQP nosso aberto aqui, que é o Salto do Piraju, ali houve uma aldeia Tupi-Guarani, que era instalada ali. Tem até uma história muito interessante dos primeiros colonos que chegaram em Piraju. Eles encontraram em posse dos índios uma imagem de São Sebastião, que provavelmente tinha sido deixado na mão desses índios por jesuítas muito antes, né? 1600. Lá por 1600, século XVIII, XVII, esses índios tinham essa posse dessa imagem de São Sebastião. Quando os colonos chegaram aqui para se estabelecer na cidade e souberam que os índios tinham uma imagem de santo católico com eles, e o índio não era considerado, não tinha alma, né? Os brancos viam os índios como um bicho, né? Ele não tinha, selvagem. Um selvagem. Para os brancos, o índio não tinha alma, o índio não era cristão, não tinha, né? Não poderia, portanto, ficar com a imagem, né, de São então, Sebastião. Esses colonos foram até a aldeia e tentaram negociar com os índios para resgatar essa imagem. Até porque um dos colonos fundadores de Piraju era devoto de São Sebastião. Então, quando ele soube da imagem com os índios, ele falou: eu preciso pegar essa imagem para pôr na nossa paróquia aqui. E eles entraram em conflito até com os índios. Então, eles roubaram essa imagem dos índios para pôr na igreja que eles construíram. À noite, os índios, por 3 vezes aconteceu isso. Os índios vinham à noite na capela que eles construíram e roubavam a imagem de volta e levavam para a aldeia, que era deles. Então, houve até essa história aí, sabe? Então, ali, onde está o Salto do Piraju, que é o TQP, ali havia uma aldeia Guarani, e veio do sul e se estabeleceu ali, né? A origem que a Adriana fala do cartão, da carteira de identidade de Piraju, a certidão de nascimento que está naquele local, é exatamente por isso, porque ali houve essa interação entre os primeiros colonos e a aldeia Tupi-Guarani, que ali já existia, né? E esse São Sebastião, ele é chamado de São Sebastião do Tijuco Preto. Foi o primeiro nome de Piraju. Segundo, né? E ele está hoje, ele é um patrimônio da cidade, né? E não tem valor somente para os católicos, como um ícone de valor religioso. Ele tem um valor patrimonial, justamente por toda essa história, né? Por ser uma imagem de 1600, talhada em madeira. Então, ele tem os braços abertos, diferente do São Sebastião europeu, tinha os braços acima da cabeça, né? Então, esse São Sebastião, ele é um grande patrimônio de Piraju também, e ele está hoje na Igreja Matriz aqui de Piraju, né? E essa história toda a gente também pôde descobrir através dos escritos, né, do professor José Luiz de Moraes, e
da USP, né, então professor da USP, quando fez esses registros, esse resgate histórico também, né? E tudo isso que a gente falou para você está inserido no trabalho da ONG de levar para a comunidade, porque Piraju é uma cidadezinha caipira, nós somos uma cidadezinha de 30 mil habitantes, de vocação cafeeira, uma cidade que nasceu pelas lavouras de café, né? Então é um povo muito simples, a maioria das pessoas da cidade são um povo muito simples. E, então, o trabalho da ONG é justamente levar essas informações para as pessoas locais aqui, que, na verdade, muitas das pessoas aqui desconhecem essa história toda, né? Então, todo esse patrimônio, esse interesse em preservação que a gente tem, justamente o trabalho da ONG foca nisso, de você, Adriana, por exemplo, conseguiu implantar na grade da rede municipal de educação a disciplina de educação ambiental, onde é trabalhado com as crianças todo esse conteúdo, não só histórico, mas arqueológico e ecoambiental, de uma forma, logicamente, direcionada ali às primeiras séries escolares, né? Que ela é diretora de uma escola de 1º ao 5º ano, né? E aí, a briga eu acho importante falar isso também, assim, a briga de Piraju pela preservação do rio, porque o Paranapanema, ele passa por 35 municípios. Ele nasce no município de Capão Bonito e atravessa o território de 35 cidades. Mas a única cidade onde ele passa dentro do centro da cidade é Piraju. Nos outros municípios ele passa no território do município, mas não dentro da cidade. Então aqui a relação do povo com o rio sempre foi muito próxima. Então você está na cidade, bateu um calor, você vai lá, pula na água, entendeu? O rio é limpo, livre de poluição industrial, ele é um rio limpo, você vê o fundo, sabe? É super limpo. Então, a relação da população com o rio sempre foi muito próxima. E a briga começou aqui, na verdade, no final dos anos 70, quando houve uma indústria de celulose que pretendeu se instalar no município de Angatuba, que fica rio acima aqui, uns 120 quilômetros rio acima de Piraju. E no final dos anos 70, eles pretenderam se instalar aqui. Aí houve, na época, uma movimentação muito grande de prefeituras de todo o Vale do Paranapanema para impedir a instalação dessa indústria de celulose, porque iria poluir todo o rio. E realmente ela não se instalou aqui, ela foi embora. A partir dali já houve um início de uma briga pela preservação do Paranapanema, um embrião, sabe? E foi isso tudo caminhando que acabou dando origem, lá depois, muitos anos depois, de se criar a Organização Ambiental TIQP, formalmente constituída para poder lutar por essa preservação, né? O Edio, ele atua na TIQP, embora não esteja na diretoria, porque nós somos casados, né? Então não pode haver esse parentesco, mas ele atua fortemente na TIQP, está nas ações, né? E a parte de comunicação, a maioria é feita por ele, né? De toda a comunicação da ONG TIQP. Então a gente tem sempre que agradecer a ajuda, né? Mas em relação ao que ele disse da grade curricular, na verdade foi uma parceria que eu fiz com o Departamento Municipal de Educação nesse estudo todo, né? Então nós fizemos tem a disciplina aqui de educação ambiental, grade aqui de Piraju, na grade curricular. E nós colocamos, fizemos o trabalho em conjunto, né? Eu da TIQP com a Mari do Departamento de Educação. Então, nós dividimos do 1º ao 5º ano e também os meses, né? Todos os bimestres foram divididos. Então, a gente trabalha todas as questões ambientais e turísticas e históricas da cidade nessa disciplina, né? É lógico que é um desafio, foi implantado isso em 2017, mas ainda não está, assim, concretizado na sua forma absoluta de conhecimento. Ainda a gente precisa fazer um material apostilado para que as informações cheguem realmente a todos os professores numa formação mais diferenciada aí. Mas o pontapé inicial a gente já deu, né, nesse caminho, que é esse resguardo todo, para que as crianças possam estar sabendo, conhecendo qual é a sua cidade, né? Porque quando eu
faço a palestra lá na educação do ensino fundamental 2 e médio, né, eu percebi que realmente eles não conheciam nada desse valor histórico e tudo. Eu queria saber mais quais foram as outras conquistas que a organização TQP teve dentro da cidade e quais são os próximos, o que vocês almejam conquistar com o desenvolver da situação e dos anos. Nós temos também outras pessoas dentro da TQP, né, que fazem um trabalho forte também na parte de resíduos, né? Nós temos a Naomi, ela tem até um hashtag todo dia um saco de lixo, e recolhe agora nesse momento de pandemia está um pouquinho parado, mas é um trabalho voltado todo da TQP para essa questão de resíduos, né? Cuidado com o lixo, a reciclagem, compostagem. Então, é um trabalho bem interessante também dentro da organização. Nós temos também ações, assim, já houve no passado ações muito fortes junto à política local de conscientização mesmo, né? Não só de prefeitos, vereadores, pessoas de dentro de conselhos, a conscientização da importância, né? Nós estamos em 8 conselhos, a TQP, aqui em Piraju, né? Conselho de Saúde, Conselho de Turismo, de Meio Ambiente, Conselho da Floresta, no Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, nós temos vários representantes, né? Em cada um desses colegiados. Também da APA, Tejupá, são 17 municípios, né? Área de proteção ambiental. Isso. Botucatu, Curumbataí e Tejupá. É uma área de preservação ambiental que pega toda essa região, desde Botucatu até Tejupá, que é um pequeno município aqui perto. Toda essa área é uma área de interesse de preservação. E existe um órgão dentro da Fundação Florestal que cuida dessa parte aqui, e existe todo um colegiado, né, Brenda? Um colegiado, e nós temos representatividade, um dos membros da ONG é um dos conselheiros desse colegiado, né? Eu acho assim, sabe, sim, Gabriela? Só para eu finalizar a pergunta dela em relação à TIQP, né? Nós temos também um braço da TIQP em Avaré, né? Que trabalha com a questão dos orgânicos, né? Alimentação orgânica, e fornece, o Fernando, que atua através da CAT, lá em Avaré, e conseguiu fazer um grupo de proprietários, né, proprietários, e implementaram ali a alimentação orgânica. E eles vendem também, não só na Feira Livre, como também na merenda escolar municipal lá de Avaré. O nosso foco em Avaré, por quê? Porque a represa Jurumirim, ela tem um projeto de transposição, né, das águas da represa Jurumirim para São Paulo, né, e abastecer. Então, assim, esse abastecimento, esse projeto comprometeria bastante também a questão do Rio Paranapanema por aqui, né? Então, a gente também tem esse braço da TIQP em Avaré. Então, são várias frentes de atuação que nós temos dentro da organização. A TIQP hoje ela é sólida nesse sentido de participação e atuação em vários níveis aí de colegiados, e para a gente estar por dentro do que está acontecendo. E esse trabalho é todo voluntário, viu, Gabriela? De todas as pessoas, né? Então, às vezes, não estão dentro da organização, mas é um voluntário da TIQP que está dentro de um conselho. Gabriela, você estava falando muito sobre as conquistas da organização. Eu acho assim que a principal conquista que a TIQP concretizou nesses anos foi exatamente conseguir o envolvimento da comunidade nessa questão da preservação, sabe? Essa questão de hidrelétrica,
quem tem interesse em fazer hidrelétrica envolve muito dinheiro, dá muito dinheiro para quem vai fazer, para quem vai construir uma usina e vender energia. É muito dinheiro. Então é difícil você lutar contra isso, porque existe um interesse ali de um grupo que quer explorar aquele lugar para vender energia, né? Aí, no Brasil tem uma crise de energia, eles usam esse argumento, não, o país precisa de energia, nós precisamos fazer a usina aí. Mas, na verdade, para você ter uma ideia, por exemplo, esse último trecho que nós temos preservado aí, ele seria suficiente para produzir, no máximo, 28 kW de energia. Isso aí, em quantidade, para você ter uma ideia, seria suficiente para iluminar um bairro de 500 casas. Isso seria o máximo da energia que você conseguiria produzir nesse trecho ali. Então, quer dizer, o impacto ambiental, o custo-benefício, o impacto ambiental disso é inviável. Você destruir um lugar desse para produzir um tanto de energia que não vai fazer nenhuma diferença no cômputo geral da matriz energética brasileira, né? Então, é difícil essa briga. Então, eu acho assim que a grande conquista que a TIPP concretizou foi justamente conseguir envolver a comunidade. Esse envolvimento ele foi percebido pela comunidade, principalmente quando houve um assédio nesse último trecho agora. Isso aconteceu em 2012. Foi uma empresa do Rio Grande do Sul, que a gente nunca tinha ouvido falar neles. Eles apareceram um dia no gabinete do prefeito, eu era assessor de imprensa da prefeitura na época, e eles apareceram lá com uma proposta para fazer uma usina ali, uma pequena central hidrelétrica ali. E a gente já atuava há alguns anos, então nós enchemos o gabinete do prefeito de gente, foi um barulhão, foi uma briga danada lá. E até hoje, esse pessoal, vira e mexe, eles estão sediando. Há pouco tempo eles trouxeram, um advogado veio aí, querendo que o prefeito assinasse uma certidão de uso e ocupação do solo para eles. Esse é o último documento que a prefeitura fornece para qualquer empreendimento, depois que tiver cumprido todas as exigências e certidões e licenciamentos antes. Então, você vem aqui, eu quero abrir o posto de gasolina em Piraju. Você vai ter que tirar uma série de certidões e de licenciamentos, e o último documento que a prefeitura vai te fornecer é essa certidão de uso e ocupação do solo para você poder estabelecer o seu negócio lá. E eles vieram com uma conversa, um 7-1, né? Passando o carro diante dos bois. Vieram tentando exigir do prefeito essa certidão. Se o prefeito der uma certidão dessa, você abriu o caminho para o cara vir aí fazer a usina. Então o prefeito falou, não, nós não vamos assinar isso nada, você procure pelo caminho da justiça se você acha que tem direito. Então fica parado, eles tentam no tapetão, a gente segura para cá, mas o assédio existe sempre. E até quando saiu essa última usina em 2001, a comunidade, de uma maneira geral, ela não, o povão todo, não se sensibilizava muito com essa questão. Pelo contrário, muita gente acreditava no progresso que poderia vir com a usina, de empregos, que traria dividendos para a cidade, uma forma de impostos, mas não acontece isso na verdade. Piraju é considerado um dos municípios mais usinados do mundo. Nós somos atingidos por 4 represas, temos 3 usinas instaladas dentro do município. E é um município pobre, de renda pequena. Então, os royalties que eles pagam é pequeno, o valor é ínfimo. Por exemplo, o valor que Piraju recebe como instância turística, do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias, que é um órgão do Estado, ele repassa anualmente uma quantia para as instâncias, um valor para ser investido em turismo. Esse valor que a gente recebe anualmente, todo início de ano, para projetos de turismo, ele é muito maior do que essas 3 usinas recolhem de impostos anualmente para nós aqui. Você entendeu? Então, a usina não traz um benefício para a cidade, não é como o petróleo. As cidades que têm petróleo são riquíssimas, porque o petróleo paga um royalty feroz. Então, no caso das hidrelétricas, o ICMS sobre o quilowatt-hora produzido é muito pequeno, entendeu? Então, não é viável economicamente. O turismo é muito mais viável economicamente. Você é da área de turismo, sabe disso. O turismo emprega e gera muito mais renda, né? Então, a grande conquista foi esse envolvimento que a gente conseguiu. Quando houve essa usina de 2001, aí com o passar dos anos, a população começou a perceber que, puxa vida, fizeram essa usina, alagaram o trecho do rio aí, e não veio nada de emprego, nem de nada, quer dizer, não pode mais nem chegar lá, porque o cara faz a usina, ele seca lá e é propriedade particular, você não pode nem ir lá, né?
Aí, quando eles vieram em 2012 para sediar e para tentar fazer uma usina no último trecho, a população já estava mais ou menos mobilizada. Calejada. E ali ela se manifestou mesmo. E aí depois disso, nós precisamos fazer um abaixo-assinado formal, só com eleitores, foi facinho. A gente precisava de 1.000 assinaturas, nós conseguimos mais de 3.000. Então, hoje, se você chegar em Piraju com qualquer projeto que pretenda mexer no último trecho ali, o povo vai lá, entendeu? Se amarra nos pés das árvores lá e não deixa fazer. Né? E nós temos a questão da canoagem ali também, não sei se a Adriana já te falou, que é riquíssima. Piraju revela atletas, o sexto no ranking mundial de canoagem slalom, que é canoagem de corredeira, o sexto atleta, o sexto colocado mundial é pirajuense, que é o PP. É um cara que é 10 vezes campeão brasileiro e hoje ele deve estar em Tóquio, competindo lá. O cara está no mundo aí, disputando, formado nessas corredeiras que os barrageiros querem destruir, entendeu? Então, eu acho que a grande conquista foi o envolvimento da comunidade. E, assim, por exemplo, essa ação que nós estamos junto ao IFAM, eu acho uma grande conquista, né, Adriano? Porque o IFAM recebeu uma documentação nossa sobre esse trecho, uma vasta documentação, e está analisando sobre a possibilidade de haver um tombamento pelo IFAM do patrimônio ali existente. Está em análise do IFAM por enquanto. Então, isso eu acho que é uma grande conquista também, porque uma vez que o IFAM resolva se debruçar para estudar, para valer o trecho ali, então isso também ajuda a preservar, né? A tornar o local intacto. Eu queria só puxar esse gancho do que a gente falando sobre essas intervenções que as empresas, as hidrelétricas querem fazer em Piraju, né? Eu estava lendo o artigo que a Adriana tinha me mandado, e lá ela falou lá o artigo fala de que em 2016 o Supremo Tribunal ele vedou várias leis que protegiam o rio, não é? E aí eu queria saber como é que, se depois que isso aconteceu, se ficou mais difícil essa atuação, se mudou muita coisa assim na prática. Então, o assédio dessa empresa iniciou em 2011, né? E vem vindo, né? O que aconteceu? Eles foram, como a prefeitura, né, os vereadores e a comunidade já conhece que não tem nenhum benefício para a cidade, só prejuízo, ele resolveu conseguir isso daí através de desmontar um arcabouço legal que nós tínhamos, né? Que eram várias leis protegendo aquele trecho, né, que estava previsto nas leis aqui, tanto do executivo como do legislativo protegendo esse trecho, né? E ele derrubou, através de advogados, né? Eles conseguiram derrubar as 5 leis, inclusive a criação de uma floresta, de uma unidade de conservação, que era o Parque do Dourado, onde hoje é a Floresta da Corredeira. Então, eles fizeram uma atuação muito forte, né? É lógico que a TIQP é uma organização sem fins lucrativos, a gente não havia como manter advogados, né, em Brasília o tempo todo, como eles conseguiram. E o Supremo Tribunal Federal derrubou realmente essas leis. Isso aconteceu em 2016 e a comunidade ficou indignada, né? Indignada. Então, nós iniciamos, junto com outros movimentos aqui da cidade, nós iniciamos a coleta de assinaturas, né, para a criação da floresta novamente, dessa unidade de conservação, porque não havia motivo nenhum para ter desfeito essa criação, né? Então, as pessoas vinham assinar nos vários pontos que ficávamos na cidade, e tinha que trazer título de eleitor, RG, CPF, né? Então, as pessoas vinham preparadas mesmo para assinar. E o interessante disso, Gabriel, é que elas não apenas assinavam, depois de assinar, elas ficavam conversando conosco e falando do sentimento que eles tinham, de absurdo, né? Deles terem tomado esse tipo de decisão sem a vontade das pessoas, querendo
tanto que a gente resguarda, né, criamos leis, a comunidade criou leis, e eles vão, né, numa instância superior aí de justiça, mostram apenas o lado deles, né, e acabam destruindo todo esse arcabouço de proteção. Então, as pessoas ficaram muito indignadas com essa postura. Só completando o que a Adriana falou, o argumento jurídico que foi usado é porque, assim, as leis municipais foram aprovadas aqui pela Câmara ao longo dos anos, eram 5 leis. Uma lei criava um interregno de 20 anos entre a construção de uma usina e outra, para que se pudesse fazer estudos dos impactos. A outra lei foi a lei de criação do Parque do Dourado, que era uma unidade de conservação. Uma outra lei, enfim, eram 5 leis, todas elas visando a preservação ambiental, não só do trecho, mas do município de uma maneira geral. Só que o Rio Paranapanema, ele é um rio federal. Funciona assim, o Tietê, que passa em São Paulo e atravessa o estado todo, ele é um rio estadual, porque ele nasce no estado de São Paulo e acaba no estado de São Paulo, entendeu? Então ele é um rio estadual. Todo rio que passa de um estado para o outro, que é o caso do Paranapanema, ele é um rio de administração federal, entendeu? Então o Panema é um rio federal. E o argumento que eles usaram, os advogados dos empresários usaram, foi exatamente esse, que o município não poderia criar leis e nem legislar sobre um bem que é federal, que é o rio. Se o rio é federal, a legislação sobre ele deve ser federal. Foi esse o argumento que o Supremo, eles se basearam nisso aí. O rio é federal, o município não podia criar lei que interferisse num bem federal. Então, essas leis são inconstitucionais. Foi visto assim, de uma maneira simplista, né, de cima para baixo. Mas, na verdade, nessa derrubada, eles derrubaram 5 leis de pacote, assim, elas não foram nem analisadas separadamente. Eles deram uma canetada e declararam as 5 leis inconstitucionais. Só que uma delas é a criação de uma unidade de conservação. E na Constituição, na parte de meio ambiente da Constituição Federal, tem artigos que falam sobre a obrigação, o direito e o dever dos municípios de criarem unidades e preservarem o seu meio ambiente. Então, isso é uma contradição mesmo jurídica. Porque a gente tem um interesse, sempre tivemos, né, de instância turística, né? Então, a gente estava criando um ambiente para o desenvolvimento turístico. Exatamente, porque ecoturismo é a nossa... A gente queria o quê? O desenvolvimento da cidade realmente, né, através desse turismo que é viável. Então aí quando houve essa derrubada de leis, assim, de uma maneira abrupta, sem uma análise lei por lei, foi derrubado no pacote, derrubaram as 5 leis de uma vez e tal. Isso deixou a comunidade muito indignada, assim, se sentiu desrespeitada, né? Quer dizer, então o rio passa dentro da cidade e nós não temos o direito de preservá-lo, quer dizer, qualquer um pode vir de fora aqui, interferir, alagar, destruir, enfim, e a gente tem que ficar quieto porque o rio é federal, quer dizer, isso aí dá uma discussão muito grande, né? Então, foi a partir daí que a gente resolveu fazer esse abaixo-assinado, que era necessário, era uma exigência legal para a criação, para a recriação do Parque do Dourado, da unidade de conservação, que daí passou a se chamar Floresta Municipal das Corredeiras, né? Era preciso, como um instrumento legal, que a comunidade se manifestasse pedindo isso. Então, era exigido um abaixo-assinado com no mínimo 5% de eleitores. Tem que ser só assinaturas de eleitores pirajuenses. Não valia assinatura de quem não era eleitor. Então foi um puta de um trabalho que a gente fez, um trabalho grande, assim. E nós conseguimos mais de 3 mil assinaturas, assim, pela cidade, porque as pessoas vieram mesmo voluntariamente procurar, olha, eu quero assinar, tem que criar de novo a floresta e tal. Então isso foi uma grande conquista. Porque vínhamos caminhando tranquilamente, né, em direção ao turismo. Né? Agora, por que destruir tudo e parar tudo e não tem mais turismo para a gente? Né? Não tem como, né? Então, teve essa, meio que essa volta atrás, né, do Parque do Dourado, que se transformou na floresta, mas então, mas depois disso, depois que as leis foram vedadas, né, vocês encontraram grandes dificuldades para continuar com os projetos e com a preservação do rio? Teve outro grande ameaça, assim, que veio depois de 2016? E nós sofremos, sim, porque justamente essa questão que o Hélio falou,
a respeito daquela certidão de uso e ocupação do solo, eles derrubaram as leis e queriam essa certidão, né? A gente ficou descoberto, na verdade, né, Gabriela? Com a derrubada das leis, nós ficamos mais vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, favoravelmente, nós tivemos esse maior apoio manifestado da comunidade como um todo. E isso fortaleceu a nossa luta, né? Agora, o assédio vai haver sempre. Então, sempre vai haver isso. Eu acho difícil, é uma briga difícil, cada vez mais difícil, porque a água é o assunto do momento no mundo, né? O mundo vai entrar em guerra por causa de água logo, logo. Não vai mais ser por causa de petróleo, vai ser por causa de água, né? Isso é uma realidade, né? A gente, por exemplo, nós estamos pisando aqui, você aí, nós aqui, nós estamos pisando sobre o aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce do mundo, que pega 6 ou 7 estados brasileiros, o estado de São Paulo inteirinho, né? Está debaixo dos nossos pés aqui. Essa reserva de água doce, nas próximas décadas aí, nós vamos ser assediados por outras potências mundiais aí por essa água. O Brasil precisa ficar de olho nisso tudo, né? A água vai ser o petróleo de amanhã, isso com certeza. Então sempre vai haver um assédio sobre nós. As leis nos deixaram realmente mais vulneráveis, mas ao mesmo tempo mexeu com os brios das pessoas, inclusive das autoridades locais. Então a gente está muito mais preparado, vamos dizer assim, para essas batalhas, né? Então, o atual prefeito, que agora está se despedindo, é candidato à reeleição. Mas nesses 4 anos, ele foi ferrenho defensor da preservação. Teve até um ato simbólico dele num dos eventos que a gente promoveu aqui, que até um deputado federal de São Paulo participou com a gente aqui, o deputado Milton Tato, do Partido dos Trabalhadores, que é um partido que hoje está meio por baixo, né? Mas foi o Nilton Tato, deu um grande apoio para a gente. Ele esteve aqui, participou de um evento que a gente fez aqui no aniversário do Rio. E nesse dia, o prefeito, num ato simbólico, ele quebrou uma caneta. Lá, foi no Yacht Clube e tal, que fica nas margens do Rio, cheio de gente, tinha muita gente de fora e tal. Ele quebrou uma caneta falando que no mandato dele ele não assinaria essa certidão e tal. E isso é um símbolo que ficou muito marcado, porque os próximos prefeitos, vamos supor que ele não seja reeleito, venha outro e tal, mas os próximos prefeitos, quando agora, por exemplo, está havendo já esse movimento de eleições, a gente chega nos candidatos com uma carta de intenções para eles assinarem. A ONG chega e fala, nós queremos saber qual é o seu comprometimento com a preservação do Rio, com a defesa do Paranapanema. E é difícil o cara que fala, não, eu não vou assinar isso, eu não vou me comprometer com essa defesa. Tem que assinar. Se o cara fizer isso, ele já sai perdendo voto, né? Então, a gente acaba amarrando de uma certa forma isso. Então, o assédio vai haver sempre. Assim, no último ano aí, eles estão meio quietos. Uma coisa, uma infelicidade, uma tragédia que aconteceu com o Brasil, mas que acabou, de uma certa forma, contribuindo para a gente, foram os rompimentos de barragem em Minas Gerais, né? De Brumadinho e de Mariana, e eram barragens de mineradoras, mas ela está dentro das barragens, são barragens como as nossas também. Sim. Então, esse negócio de fazer barramento, depois que houve, principalmente quando rompeu de Brumadinho, a última agora, essa discussão sobre fazer represa, fazer barramento, ficou mais difícil no Brasil. Hoje, uma pessoa, um projeto qualquer de barragem, de qualquer coisa hoje, ficou muito burocrático, está todo mundo meio arrepiado com isso aí. Foi feito até um estudo, foi encomendado um estudo sobre as barragens de hidrelétricas no Brasil. O Brasil tem 25 mil, você falou, não? No Brasil existem 25 mil barragens de hidrelétricas, represas, no país todo. Dessas aí, a Adriana sabe os números certos, mas assim, não sei quantas lá que tem risco iminente de romper. Pelo tempo que já existe e tudo mais. A manutenção, a manutenção, né? Eu acho que são coisas de mais de 2.000, né? Não me lembro bem, mas acho que, se não me engano, são mais de 2.000 represas que existem no país hoje que tem risco de se romper. Então, tudo isso, infelizmente, é uma tragédia imensa, mas isso acabou contribuindo para que a gente ficasse um pouco mais preservado ultimamente, por isso, porque fala, quem que vai chegar aqui para falar em barragem agora, no momento desse, não é? Mas, enfim,
O assédio sempre vai haver, porque justamente como eu te falei, como nós somos um município de pequena renda, de pouco emprego, de renda pequena, qualquer projeto que chega aqui pintando o mundo cor-de-rosa, nós vamos gerar emprego, vamos criar riqueza, acaba balançando as pessoas. Né? Então você tem que estar sempre muito atento a isso. Né? Porque, na verdade, Piraju sempre teve uma vocação cafeeira. Nós fomos grandes produtores de café. A história de Piraju foi em cima do café. Mas o café foi uma riqueza do passado. Né? Hoje o café, o mundo, vários lugares do mundo aprenderam a fazer café de qualidade. O café não é mais o ouro verde que foi no passado, no Brasil. E hoje a indústria do turismo é muito mais viável e muito mais interessante. Né? Então, para nós hoje, a grande vocação de Piraju, economicamente hoje, seria pelo turismo. Com certeza pelo turismo. Até porque nós somos o nosso relevo é de vale, então é muita montanha, muito vale. Então a agricultura mecanizada, aqui para você produzir soja, para produzir plantações que exigem maquinário e tal, aqui não é muito viável, porque o terreno aqui é muito acidentado. Então, aqui a nossa saída é o ecoturismo, é o turismo rural. Nós temos fazendas de café com aquele casario colonial, que pode muito bem ser explorado como turismo rural, como Minas Gerais fatura muito com isso, né? E isso aqui também, nós temos uma história assim que poderia ser aproveitada dessa maneira. Só que nós precisamos ter o trechinho de corredeira preservado lá, senão não rola. Né? Sim, sim. Verdade. E só para fechar aqui, eu estava dando uma olhada no Facebook do TQP, né? E eu estava vendo que eu achei muito legal a iniciativa da Semana do Paranapanema, né? Com vários depoimentos. Até tinha falado com a Adriana mais cedo. Aí eu queria saber se esse tipo de conteúdo e se vocês promovem vários eventos que nem esse durante o ano, assim, para que também, né, no final, acabam conscientizando mais pessoas e chegando a mais pessoas essa informação da preservação do rio, né? Em todas as ações, Gabriele, da TIQP, a gente sempre está na rua, né? Dia Mundial da Limpeza, a gente sempre limpando o rio, tanto a parte de cima aqui do Paranapanema nosso, que é a represa, como a parte de baixo, que são as corredeiras, a gente sempre fez um trabalho de limpeza, em Dia Mundial da Água, né, Dia Mundial da Limpeza. Então, as nossas ações são sempre externas, né? E esse ano, devido à pandemia, nós também tivemos que adaptar as ações da organização. Então, já no mês o Carnaval ainda desfilamos, né? Com as faixas de preservação, tudo. Mas já no Dia Mundial da Água, que pegou todo mundo surpreso ali em março, a questão da pandemia, né? Não fizemos nada, mas na Semana do Meio Ambiente, que nós temos o nosso calendário de ações, a Semana de Meio Ambiente nós fizemos com live gravada, né? Com entrevistas, que foi bem interessante, bem bacana, também foram postadas no Facebook. E a Semana do Rio Paranapanema também, nós estudamos de fazer dessa forma, mas com depoimentos, né? Com depoimentos, e fomos atrás de várias pessoas aí que se dispuseram a fazer um depoimento, né? Uma declaração de amor aí, para falar que é do Rio de Piraju, para que falasse o que sentia em relação ao Paranapanema, o que ele significava, né? Então, tivemos foi um movimento bem interessante. Essa página que nós criamos no Facebook foi somente para essa Semana do Rio Paranapanema, ela foi fechada, e assim foi maravilhoso, né? Os depoimentos, as pessoas, as visualizações, os comentários, né? Então foi assim, bem acima da expectativa, né? Quase 50 mil pessoas visualizando e ali interagindo com essa página aí, que durou uma semana, né? Foi um sucesso tremendo aí, né? Então foi um formato diferente e mostrou também pessoas que estão fora de Piraju, mas que carregam o Piraju dentro, né? Do coração aí. Como o professor José Luiz falou, né? De todo o Rio Paranapanema, se existe um coração, é aqui em Piraju, né?